Olá, meus queridos! Professor Marcelo Freire, estou na presença dele, magnânimo, magnífico, um dos maiores poetas da literatura brasileira, nosso João Cabral de Melo Neto. Além de poeta, ele foi teórico de arte, crítico de arte e um bom, né, ótimo profissional aí da área da diplomacia. Ele foi diplomata, morou em vários países. E também é autor de uma das maiores obras da nossa literatura, que é o Morte e Vida Severina. Hoje nós falaremos de sua poesia em essência, né? Porque o Morte e Vida Severina, ele não corresponde ao que é a quase totalidade da poesia dele. Aliás, ele próprio também entendia isso. Ele próprio não gostava tanto do Morte e Vida Severina, porque para ele já falou isso em entrevista, ficou uma coisa assim de ele sempre teorizou sobre a poesia dele, trabalhou a poesia dele dentro de conceitos muito claros para si, e o Morte e Vida Severina que ele fez por encomenda, que foge ao que ele produzia, é um texto pensado para teatro, é um auto de Natal. Você conhece o Auto da Compadecida? Pois é, Morte e Vida Severina é um auto também, e foi o que mais fez sucesso dele. Então ele acabava falando pouco do Morte e Vida Severina, e quando a gente estuda o João Cabral de Melo Neto, a gente acaba tendo que fazer essa divisão. Se é um estudo pensando para o Morte e Vida Severina, vai para um lado. Se é um estudo para o restante da sua poesia, vai para o outro. Essa temática regionalista que ele trabalha no Morte e Vida Severina, ele trabalhou em pouquíssimos outros poemas, né? Ah, Marcelo, mas é João Cabral de Melo Neto, né? Mas é igual futebol. Uma coisa é falar futebol de salão e outra coisa é falar futebol de campo. Ah, Marcelo, é futebol, né? Mas cada um com as suas peculiaridades. Pegue sua água, seu caderninho, suas anotações e vamos lá. Como eu disse que ele também produziu teoria e conceitos e crítica de arte, crítica sobre literatura, eu já começo com uma de suas várias reflexões sobre a sua própria poesia. E essa daqui é genial pra gente, porque ele fala: eu sou um poeta intelectual, não sou lírico. Eu sou um poeta construtor, construtivista e não um poeta espontâneo. Então, o primeiro ponto que nos interessa para esse autor, que é um autor da terceira geração modernista, então você já sabe, terceira geração modernista para nós também é conhecida como a geração de 45, beleza? Clarice Lispector, Guimarães Rosa também são dessa geração, beleza? E tal qual Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ele também está voltado majoritariamente para o trabalho com a forma da obra de arte. E essa frase eu escolhi, pensei dentre inúmeras possibilidades aí da sua obra crítica, teórica, como a melhor reflexão para nós. Porque quando ele fala que ele é um poeta intelectual, um poeta construtor e construtivista, ele já nos aponta o caminho que nós devemos entender para cobranças de prova. Então ele é diferente da poesia que ele sucedeu. Então, os poetas anteriores a ele estão mais ligados a um tipo de sensibilidade. Não é que a poesia dele é insensível, não é que a poesia dele é só racional e cerebral, mas ela atinge o que é o objeto de arte por um caminho mais objetivo, mais cerebral, né? Então, nesse sentido, o nosso João Cabral de Melo Neto, ele tem um trabalho extremamente elaborado com a seleção de palavras, né, com a escolha das palavras. O trabalho vocabular dele é muito pensado, ele claramente, ele já falou isso também, ele opta por uma poesia que vai trabalhar palavras que são substantivos concretos, palavras como cadeira, pedra, lápis,
né? Palavras identificáveis claramente na realidade. Nós leremos um poema em que ele falará de galos e vai usar para suas metáforas palavras como tenda, toldo, diferentemente de palavras como melancolia, como saudade, como amor, não é? Então, para ele atingir os objetivos que tradicionalmente os poetas costumam atingir com uma elaboração mais subjetiva da linguagem, ele faz isso, ele opta por fazer isso com uma elaboração mais objetiva. Você lembra você lembra da Cecília Meirelles, da nossa aula, se você ainda não assistiu, quando terminar essa você assista para já fazer essa conexão que eu estou fazendo aqui, que é do poema Reinvenção, quando ela diz que na vida, tudo bolhas, né? Aí você, bolhas, né? Ela está falando aqui da natureza, água, sol, mas disse que tudo é ilusão, porque tudo é bolhas. Tudo é ilusão porque, né, tudo são bolhas. Tá bom. Aí você vai partir dessas bolhas, que são os elementos concretos. Bolha, né? Tá lá. Para chegar na metáfora do que é o passageiro, o frágil, o que não tem, né, como você preservar, por isso que as coisas são ilusórias. Marcelo, né, você acabou de dar um exemplo aí também de uma coisa que eu tenho uma percepção própria, não é como melancolia. Se eu falo melancolia, você entende de um jeito, eu entendo do outro. Se eu falo cadeira, você entende cadeira, objeto para sentar. Né? Se eu falar amor, o amor pelo seu pet, o amor pelo cachorro, o amor pela vida. Agora, se eu falo pedra, então eu acabei de te dar um exemplo de uma coisa que realmente a gente vê e que a Cecília Meirelles usa absurdamente de modo subjetivo, porque é uma autora que está na influência lá do simbolismo, também para te dizer que não é que nenhum autor nunca usou essa estratégia, esse expediente dele. É só porque ele faz isso na poética dele inteira. Tá bom? Vamos a um outro exemplo, né? De alguém que também fez isso. O próprio Drummond, Elegia, 1938, volta lá, né? Para você ver. Ele fala da ilha de Manhattan. Não tem como. Até a cadeira eu posso pensar de um jeito e você de outro. Eu estou em uma cadeira de tipo de gamer aqui, né? Para essas nossas videoaulas. Você pode estar pensando na cadeira de madeira da casa do seu avô. Mas a ilha de Manhattan é a ilha de Manhattan. Sério, então pronto. Então aí não é poesia, né? Porque eu não vou chegar numa elaboração maior que a poesia propõe. Não, mas aí a ilha de Manhattan, ela é a metáfora dentro do poema para o capitalismo. Então ele vai escrever a palavra capitalismo e descreveu a ilha de Manhattan. Entendem? Claro que outros poetas fizeram uso disso. Eu peguei uma coisa um pouco mais para o subjetivo, que são as bolhas da Cecília Meirelles, e peguei uma coisa inequívoca, que é a ilha de Manhattan. Mas, para o João Cabral de Melo Neto, isso é a essência da poesia dele inteira, tá? Então é assim que nós vamos ler o nosso Tecendo Amanhã. Olha ele aí, ó. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Então, o primeiro aspecto que nós vamos observar desse poema é que o jeito como ele escreve nem parece poesia, né?
os versos. Ele também dizia que ele não era um poeta declamatório, ele não era um poeta que fazia aquela poesia, né, fluida, sonora, como a gente tem na tradição da poesia. Segunda coisa que a gente observa aí, qual que é? Ele fez o poema como se fossem 2 blocos, né? Está pensando na forma, não metrificando, rimando, mas ele fez aí como se fossem 2 blocos. Ele numera as estrofes, né? Algo que ele fez em vários outros poemas, inclusive do livro de onde sai esse. Até o título desse livro é legal. Se chama Educação pela Pedra. Então o livro é Educação pela Pedra. Olha que título genial, para vocês verem como ele pensava em tudo, né? A pedra é o elemento concreto que nós estamos falando aqui. Mas isso não quer dizer que então ele não faça poesia. Aí olha aqui o subjetivo, não é? Então o elemento subjetivo, pedra, a coisa mais dura, porque a poesia dele realmente parece mais dura, né? E é. Se nós a interpretamos, entendemos que não. Que ela nos leva para o subjetivo, que é a educação, né? Então o que é o galo aqui? É essa pedra. O que será a solidariedade, a comunhão? Porque este poema, Galo, 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 ele está falando sobre isso, sobre a união, sobre a comunhão, né? Olha que tema belíssimo, mas ele atinge isso pela pedra, né? pelo galo. Até o lance de numerar, né? As estrofes é muito peculiar. Então, observando esse poema, ele nos dá o indício de que claramente você tem que entender aqui como um elemento e aqui como outro. Até aí tudo bem, né? Aí ele, ao ordenar 1, 2, a educação vem dessa pedra. Então, o que entendermos de mais subjetivo e emotivo aqui virá dessa apresentação inicial que é mais objetiva, né? Claro, quando eu falo objetivo, gente, eu não estou dizendo que é um texto de lei, né? Aquele claro, direto, que não é para dar margem nem a dúvida e nem a 2 interpretações. Porque se der margem a 2 interpretações, como você cumpre a lei? As possibilidades de interpretações, elas precisam vir listadas, né? Ao longo você tem lá o artigo de lei, aí você tem, né, o que vai ser considerado para o cumprimento dela, né? Então aí é o gênero não literário, que ele tem que cumprir com um objetivo muito claro, né? Quando você estuda as tipologias textuais, vocês lembram que vocês estudam os textos injuntivos e prescritivos, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui de texto prescritivo, imposição, né? Pronto, o edital do PAS. Se está escrito que você vai começar a prova nesse horário, é nesse horário. Se está escrito que a caneta que você tem que usar tem que ser esferográfica de tinta preta, produzida em material transparente, não adianta você chegar lá e falar que não. Se lá está escrito que você não pode usar relógio, você não pode usar relógio. Percebe? Mas é diferente do texto injuntivo. O texto injuntivo é uma recomendação. Exemplo, a receita de bolo. Você vai fazer com 2 ovos e meia xícara de farinha. Eu gosto tanto de ovo, vou botar 4, coloco, Vou fazer a feijoada e nessa receita que eu peguei aqui está dizendo que tem que colocar o rabo do porco. Eu vou comer o rabo do porco, a orelha, a pata dele. A feijoada é sua. Aí você vai lá e come o bolo com seus 4 ovos ao invés de 3. Você gostou? Beleza. Agora, se você não gostou, não adianta você falar, não ficou bom, né? Aqui na receita fala que vai ficar uma delícia e não ficou. Claro, né, queridão? Você não colocou os 3 ovos lá. Então, são recomendações, orientações. Você vai seguir a vida numa boa,
caso você não cumpra ou nem as leis. Quem lê aqui manual de instruções? Você leu o manual de instruções desse computador que você está usando, do celular que você está usando aí para me ver? Agora, lá no texto de lei, não adianta eu dizer que eu não sabia, né? Porque você tem ali que cumprir integralmente, né? Pronto, uma aulinha de redação aqui, hein, gente? Para vocês, né? Marcelo é cultura também, tá pensando o quê? Então vamos para o nosso João Cabral de Melo Neto aqui, né? Como ele próprio nos diz, pegando um, depois o outro ponto, né? Para entendermos. Então, olha aqui. Um galo sozinho não tece uma manhã, 2 pontos, ele precisará sempre de outros galos. Ele estabelece no início uma premissa. Olha, então, tem galo? Tem. Tem amanhã? Tem. Tem o canto do galo? Tem. Pois bem, para o galo cantar e fazer amanhã surgir, ele não consegue fazer isso sozinho, ponto. Então, por que eu fiquei falando de prescritivo e injuntivo? Ele aqui literalmente foi categórico. É como se, pelo amor de Deus, se cai isso na prova, não se confunda. Se o item C aqui é um texto, né, prescritivo, está errado, é um poema. Mas se o item diz que se assemelha, é como se fosse, sim. Ele não está te dando, né, uma sugestão, uma instrução. Ele estabeleceu, olha um dos 2 pontos, ele é categórico. Acabou, pá. E aí é como se agora ele fosse nos explicar como funciona isso, né? Então aqui você precisa ser muito sensível para o que eu vou começar a falar e desenhar agora, tá? Porque é poesia, né, gente? Então, por mais que ele pareça duro, cerebral, esquisito, racional, não interessa, é poesia. Então vamos lá. Não sei quem já viu aqui o amanhecer do dia na roça. Tem que ser na roça, tá? Por que tem que ser na roça? Porque se for na cidade, não vai ter nem o canto do galo. E diz, Marcelo, mas eu moro do lado do chácara. Marcelo, aqui na minha casa tem galo. Tá bom, mas aí já é diferente, porque no ambiente urbano, a luminosidade vai interferir e tudo mais. É roça, tá bom? Você está lá na roça, ficou acordado a noite inteira, tá tudo escuro. Aí tem uma coisa legal, né? Quando surge aquele primeiro fiozinho de luz no horizonte, ali do lado, né, na parte onde o sol vai nascer, olha aqui, ó, o fio, né, de sol. E é interessante porque ele usa o verbo tecer, né, gente? Então, ali na roça você vai vendo que começa a dar aquela clareadinha no horizonte. Aí é um galo, né? Cacaricá, dentro da concepção do poema dele. E na roça realmente é isso. Os galos não começam a cantar todos, né, doidões. É um, depois o outro, né? De um que apanha esse grito, que ele o lance a outro. Pá. Aqui, ó. De um outro galo que apanha o grito que um galo antes e lança outro, e de outros galos. E é realmente isso que vai acontecendo. Aí um outro galo, né? Cacaricá. Aí começa a cantar 2 galos, começa a cantar cacaricá, cacaricá. Então ele está metaforicamente dizendo que o dia vai nascendo a partir desses galos. Isso aqui é aquele momento que está clareando o dia, tá? Ainda não é o sol surgindo. Tudo bem? Por isso que ele fala uma teia tênue, uma teia por conta dessa relação de tecer. Tecer é costurar. Tudo bem, queridos? E aqui vai entrar uma metalinguagem, que é a função da linguagem, que você usa a própria linguagem para explicar a linguagem. Então, ele está usando linguagem poética para explicar a própria poesia. Isso é típico de ser cobrado em prova. Marcelo, mas por que tem relação na sua fala do verbo tecer? Porque o verbo tecer, ele tem a mesma origem etimológica da palavra texto. Ambos vêm do tecere. Inclusive a palavra texto é posterior. A palavra texto se
faz valer, quando ela surge na Idade Média, usando a ideia do texto. Novelas de cavalaria. A novela vem do novelo. Novelo é aquele monte de fio ali para costurar, né? Você não tece linhas, você não escreve, olha o nome, linha, né? Lá na Odisseia, Penélope está, né, esperando seu marido vir, né? Ulisses, demorando muitos anos. Vocês viram? Ilíada e Odisseia. São 10 anos da guerra de Troia e mais 10 anos para voltar para casa. E na cidade dela, o Ulisses, ele era rei em Ítaca. E a cidade não podia ficar sem o rei. Ela muito pressionada, tem que se casar de novo. Ela falou, resiste, até que quando ela disse, tá bom, eu me caso, mas com uma condição. Eu vou costurar, vai tecer o meu vestido de noiva, tá bom? Tá bom. Costura de dia, aí de noite ela descostura um pouco. Não pode descosturar tudo, porque senão todo mundo vai perceber que... Então o que ela está fazendo? Ela está tecendo. Os fios do vestido são os fios da vida dela, né? E que ela tenta ao máximo possível prolongar para a chegada do seu amado. Podia ficar dias falando de referências a tecer na literatura. Vou dar só mais uma, dei uma do Ocidente ou dar uma do Oriente, né? O clássico As Mil e Uma Noites, em que um príncipe, depois de ser traído, ele fica com uma raiva muito grande das mulheres. Então ele dá uma determinação no reino: a partir de agora eu me casarei sempre com uma moça, né, com uma virgem, e depois da noite de núpcias a matarei. Numa menina, ela comenta com o pai: não, pai, pelo amor de Deus, a gente tem que acabar com isso. Vou me oferecer para ser a noiva dele. Tá doida, minha filha? Ainda vou levar minha irmã. E contra a vontade do pai, ela vai, casa-se com o príncipe, diz: minha irmã é muito pequena, ela não dorme sozinha, sem mim, posso levá-la para o quarto na hora de dormir, né? Quando nós fomos dormir, pode. E ela só dorme se eu contar uma história para ela. Tá bom, tá bom. A espada tá lá pronta para, né, ao fim da noite, ele matá-la como matou inúmeras outras princesas. E ela começa a contar uma história. Ela conta uma história e chega num dado momento que a história fica sem o final. E ele diz: e agora, o que vai acontecer? Ela falou: não, agora, né, minha irmã já está dormindo, o dia está prestes a amanhecer, só amanhã. E ele então não a mata. Tá bom, então, né, não vou te matar hoje, né? Fica aqui até amanhã. E assim sucessivamente ao longo de 1001 noites, até que por fim ele: tá bom, vou me casar com você. Então ela vai conectando uma história a outra, ela vai costurando uma história a outra. Marcelo, tudo bem, aí é você que está falando que ela está costurando. Eu te dou uma chance para me dizer o que toda noite ela está fazendo enquanto ela está contando uma história. Tempo! Não vale pesquisar na internet, não vale, para. Sai do Google. Deus está vendo, hein? Que feio. Sabe o que ela está fazendo? Costurando. Então, tecendo os fios de sua vida para prolongá-la, assim como no caso lá da Penélope, ao mesmo tempo que ela conecta as histórias. O que ela também queria lá, né, na Odisseia? Reconectar novamente esse fio da sua história com a história do Ulisses, né? Então, como que a gente vai enxergar aqui isso? Assim como o galo sozinho não tece uma manhã porque ele precisará de outros galos, o escritor sozinho não consegue fazer o seu poema porque ele precisará dos leitores. Como que ele deixa isso claro aqui no poema? Vou dar um exemplo aqui, ó. De um que apanha esse grito que ele, o lance a outro. Percebe que estão faltando 3 palavras? De um, o quê? Vou botar a interrogação aqui. Que apanha esse grito que ele, o quê? E o lance a outro, quem? Ah, Marcelo, de um galo, né? Ok, galo. Que o lance é outro, galo. Ok, galo. Ah, Marcelo. Beleza, sou eu que estou colocando, pensando na palavra galo para dar o sentido completo do texto, mas aí tá óbvio, né? De um que apanha esse grito, que ele o quê? Ah, Marcelo, que ele lançou, porque aí é o verbo lançar, né? E o lance. Aí só dá lance. Não é tecendo amanhã, de um que ele teceu. Naquele lançou.
que ele teceu. Marcelo, esse negócio de tecer e lançar... Ixi, eu tô em cima. Esse negócio de tecer e lançar pra mim é esquisito. Pra mim, galo canta. Então, cantou. Opa. Tudo bem. Eu boto seu cantor aqui. Eu boto seu cacarejou aqui. Cacarejou. Grito? Boto. Boto grito também. Tem grito no poema? Não tem? Grito. Ah, Marcelo, esse negócio de arte é isso aí, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, o caramba. O campo da arte, ele é amplo, mas a arte não é qualquer coisa. Você tem uma intenção, você tem uma percepção, uma visão de mundo do artista ali. Eu não posso dizer de um que apanha esse grito, de um galo que apanha esse grito, que ele vomitou e o lance outro. Fica tão esquisito, né? Que ele cozinhou, né? Que ele petrificou. De um galo que apanha esse grito, que ele transformou numa bolha da ilha de Manhattan, do Drummond. Claro que não. Então, o autor nos diz qual é a sua visão de mundo, qual é a sua intenção, e ele nos coloca como participantes desse poema com uma possibilidade, né, dentro disso. Metalinguagem, né? Uma outra coisa interessante, então, aqui de se perceber, além da metalinguagem, é a sacada genial do nosso João Cabral de Melo Neto, que uma andorinha sozinha não faz verão. Um galo, o cabra está sozinho. Todos os galos, todo mundo. Uma pessoa só, todo mundo. Então percebe que a manhã, ela é o resultado do trabalho coletivo. Então amanhã só existe a partir do coletivo. Então esse tecendo amanhã é fruto de um trabalho de todos nós. Por isso que ele começa categoricamente: um galo sozinho não tece uma manhã. E aqui a genialidade do nosso João Cabral, né? Está escrito tecendo amanhã. Mas quando eu falo em termos de oralidade, olha o que nós temos: tecendo amanhã. Então esse trabalho coletivo é um trabalho coletivo. Qual que é a metáfora do amanhã? Da esperança. A construção de um futuro melhor tem que ser feita por todos, para todos. Marcelo, isso tudo é muito bonito, né? Mas se não atender a todos, pronto. Aí vem a segunda estrofe. Por que vocês acham que o Enem cobra de vocês uma dissertação argumentativa na qual você tem que fazer uma proposta de intervenção? E essa dissertação argumentativa, ela é sempre sobre um problema social, de algo já previsto em lei, não se inventa nada. Por isso que na redação do Enem não faz sentido você propor leis, nem é o seu papel, né? Você está lá para dar ideias de, a partir daquelas leis, daqueles direitos, deveres, garantias fundamentais que já existem, como aquilo vai acontecer, vai ser feito efetivamente, né? Está lá na lei que você não pode ter preconceito contra, né, as pessoas idosas, mas a gente tem. Como lidar com isso? Tem uma redação disso. Está na lei que todos temos direito à cultura? Sim. Todo mundo tem? Não. Aí teve aquela redação sobre o cinema. E por aí vai, né? Então, nesse sentido, estamos falando já do coletivo, de uma coisa chamada bem-estar. Ai, tá com borracha aqui. Só existe o trabalho coletivo e solidário de todos para todos se realmente todos estiverem usufruindo do bem-estar social. Aí a genialidade do nosso João Cabral de Melo Neto, porque quando você olha o poema aqui, galo, galo, galo de um, galo. Olha a gente entrando. Galo somos nós, porque todos nós temos que estar juntos para fazermos o sentido do poema e a coletividade, o bem-estar social. Que ele e o lance a outro galo, de um outro galo, que apanha o grito. Opa, um grito de um galo antes, o lance a outro galo, outros galos. Ó, já passou a ser plural, né? Um galo, outro galo. Então, um só, mas eles estão afastados, né? Aí depois passam a ser galos juntos. Olha o plural, né?
Gritos de galo para que amanhã todos os galos. Aí surgiu a belíssima palavra todos. Você reparou que na segunda estrofe não tem um galo? Por quê? Porque se estamos fazendo algo todos juntos para todos, acabou. Deixou de ser eu, Marcelo, e você aí. Né? Passou a ser o coletivo. Essa é a mensagem dele. Então por isso que esse poema é muito bom, se você quiser tê-lo como repertório para redações que busquem bem-estar social. No caso do Enem, esse poema é repertório para todas as redações da vida, as que já rolaram e as que ainda teremos. Então percebe que se encorpando em tela entre todos. Lindo. Volta lá no meu desenho. Então olha aqui. O trabalho vai surgindo, né? Quem já viu o amanhecer do dia na roça sabe que, num dado momento, os galos param de cantar. Quando é que os galos param de cantar? Na verdade, eu vou fazer outro desenho, porque aqui vai ficar embolado. Vamos fazer aqui, ó. Então, deixa eu colocar a linha do horizonte ali. Então, aqui está o horizonte. Aí surgem os galos, não é isso? Com seus filhos de sol. Cocoricó, cocoricó. Beleza, olha o dia clareando, né? O dia ficando mais claro. Os galos começam a parar de cantar. E param de cantar. Começam a parar de cantar, não. Eles param de cantar quando começa. Claro, fios de sol, né, gente? É porque tá costurando o quê? Me ajuda a te ajudar. Costurando o sol. O sol nasce para todos, não é isso? Aí está nascendo o sol. Olha lá, quando o sol está nascendo, aí o horizonte já vai ficando assim, não é isso? Pronto. E se encorpando em tela. A tela está... Deixa eu fazer diferente. Deixa eu ver se vai ficar melhor, né? Eu vou fazer a conexão usando o mais próximo do amarelo, laranja. Tela. Então, esse primeiro momento, olha ali, entre todos. Então, percebam que galo aqui, a tela está entre eles. O galo que cantou ali, o outro que cantou atrás, o que cantou pertinho. Olha, Marcelo, mas você não está desenhando galo, você está desenhando pessoas. Claro, é a metáfora, né, queridos? Galos somos nós. Mas depois se erguendo tenda. O que significa se erguer tenda? O que eles estão costurando. O que é a tenda? Opa! O sol! Perceberam o que aconteceu? Onde entrem todos. Está aumentando. Conseguem perceber que se estamos juntos fazendo algo, isso vai crescendo? Onde entrem. Aí sim é o bem-estar social. Se não couber todo mundo dentro do que estamos fazendo para todo mundo, é muito bonito, né? Dizer que todos têm direito à saúde, educação, segurança. Não pode ser só para uns. Por que a justiça, em sua simbologia, ela tem uma balança para justa medida, não ter mais para uns e menos para outros, e a venda é justamente para não ver para quem se faz o que deve ser para todos. Claro, dentro do cumprimento da lei, né? Então, onde entrem todos. Se entretendendo para todos no todo. A ideia de todo é porque ficou maior. E esse entretendendo, né? Aí já virou um todo, né? Olha lá, olha o solzão. Esse entretendendo é uma palavra criada, né, por ele. Entremear das linhas, entreter, entrar, entrem na tenda, atendendo, né? Entrando. Então ele bota até no gerúndio, né? Então, todas essas coisas que estão sendo feitas dentro dessa palavra aí. Amanhã, que plano livre de armação. Sabe aquela jogada que eu fiz do amanhã e manhã?
Ele coloca entre parênteses aqui para nos chamar a atenção, né? Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que se eleva por si. Olha como isso é importante. Chega uma hora que o trabalho, o resultado daquilo que fizemos juntos acontece por si só. Vamos nos juntar aqui numa missão? Vamos, sei lá, reconstruir as casas aqui das pessoas, todo mundo se ajuda ali e tal, teve uma enchente. Pronto, chegou uma hora que aquilo que a gente fez não precisa mais da gente ali. Aquele trabalho eleva-se por si. Percebem? Porque ele vira para todos, ó, o sol não nasce para todos, ele não brilha para todos, né? Então, o resultado do trabalho coletivo é esse daí, né? Atingir aquilo que sirva para todos. Tudo bem, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, né? O poema do Luiz Balão é a metáfora, né? do sol. Espero que vocês tenham gostado aí da reflexão do nosso João Cabral de Melo Neto. Um beijo e até o próximo episódio.